Na sequência destes vídeos relacionados com a programação em C#, é chegado o momento de fazermos uma introdução ao conceito de banco de dados, bancos de dados ou bases de dados, como lhe queiram chamar. E neste sentido este vídeo vai ser um pouco mais teórico, mas absolutamente fundamental para percebermos o que é, afinal de contas, uma base de dados. Vamos tentar responder neste vídeo, então, ao que é uma base de dados ou um banco de dados. O que é, afinal de contas, este assunto? Vamos tentar responder também o que é um SGBD e como é que eu comunico com um banco de dados. Ora, vamos então muito rapidamente introduzir aqui o que é, afinal de contas, um banco de dados. Como tivemos ocasião de ver em vídeos anteriores, o C# permite, à semelhança do que acontece com outras linguagens de programação, a gravação de informação em ficheiros de texto, por exemplo. E verificamos também, através de alguns exemplos, que esse mecanismo pode resolver o nosso desafio de gravar informação no computador, mas vai, a partir de uma determinada altura, tornar-se muito limitado ao conjunto de possibilidades que eu quero que a minha aplicação ofereça. Isto, de uma forma mais simples falando, vamos imaginar que nós queremos gravar, por exemplo, numa aplicação, gravar 100 registros, e esses 100 registros ficam guardados num ficheiro de texto. Tudo bem, não há qualquer problema. O problema começa a colocar-se quando estamos a trabalhar com alguns milhares de registros e queremos, inclusive, que todos esses registros tenham uma espécie de interligação entre si. Ora, é neste quadro mais avançado que entram, então, os bancos de dados ou bases de dados. Então, o que é um banco de dados? É, de facto, um conjunto de arquivos, isto é também, ele próprio, um conjunto de ficheiros, em alguns casos até um único ficheiro, que está gravado numa determinada localização no nosso computador. É, essencialmente, um conjunto de ficheiros organizados com uma coleção de dados muito bem estruturada. E depois iremos ter a ocasião de verificar na prática o que é que significa isto de uma coleção de dados muito organizada. De uma forma genérica, qualquer banco de dados está organizado por tabelas. Isto é, uma tabela será um espaço constituído por colunas e linhas, na qual nós vamos encaixando a nossa informação. Não é o objetivo deste vídeo inicial explicar aqui como é que essas tabelas com colunas e linhas são organizadas. Depois veremos isso em termos mais práticos. É também um mecanismo que nos vai permitir então um acesso muito mais rápido e eficiente, de forma estruturada, à informação que nós queremos registar com as nossas aplicações. Como tive a ocasião de dizer, seria fácil gerirmos um conjunto de 100, 200, 300 registros através de ficheiros de texto, mas isso começa a ser absolutamente incomportável a partir do momento em que trabalhamos com milhares de registros. E a forma mais correta de o fazer é recorrendo à utilização de bancos de dados. É, acima de tudo, uma tecnologia essencialmente utilizada em aplicações de gestão ou de gerenciamento, como, por exemplo, uma aplicação financeira, uma aplicação de registro de utilizadores, uma aplicação de entrada e saída de documentos, etc, etc. O que é, afinal de contas, um SGBD? É o termo técnico que designa Sistema de Gestão de Bases de Dados ou Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, por exemplo. Genericamente, um sistema de gestão de bancos de dados é, na sua essência ou na sua raiz, um conjunto de aplicações ou de bibliotecas de funções. Portanto, nós já vimos aqui como criar classes em C#, neste caso um SGBD é ele próprio também um conjunto de funcionalidades que são pré-concebidas por uma empresa, por uma organização e que nos são colocadas na nossa mão para nós podermos utilizar para gerir os nossos bancos de dados. O SGBD é então o sistema que é utilizado pela nossa aplicação para comunicar ou ter acesso àquela tal estrutura de ficheiros organizados onde está guardada a nossa informação. Desta forma, a utilização de um SGBD ou de um sistema de gestão de bases de dados vai permitir retirar da aplicação cliente, que é a nossa aplicação,
o programa de computador que nós estamos a criar, a necessidade dela própria ter uma funcionalidade específica para gerir todo este amontoado de informação. Isto é como se nós estivéssemos a criar uma aplicação e, subitamente, contratássemos uma outra aplicação paralela que nos vai gerir todos os dados da nossa aplicação. E depois, quando chegarmos à parte prática, iremos perceber isso de uma forma extremamente simples. E, de facto, o SGBD tem como principais funções permitir inserir, editar, consultar e eliminar dados dos nossos bancos de dados. Ora, para que isto aconteça, isto é, inserir, editar, consultar e eliminar dados, coloca-se a questão: como é que eu comunico com um banco de dados? Sabemos de antemão que vamos ter então um conjunto de aplicações ou bibliotecas de funções, o tal SGBD, que vai servir de base para a gestão da nossa aplicação. Mas, na maior parte dos casos, nós não vamos ter que perceber aprofundadamente como é que cada sistema de gestão de bases de dados funciona. Nós vamos sim ter a possibilidade de utilizar uma linguagem própria de comunicação com o nosso banco de dados. E essa comunicação vai servir fundamentalmente para nós enviarmos informação para o banco de dados, alterarmos informação no banco de dados, retirarmos informação de lá e consultarmos informação daí. Podemos eliminar dados, podemos inserir dados, podemos alterar e podemos consultar esses dados. E para isso nós vamos utilizar uma linguagem dentro da nossa linguagem C#. E essa linguagem designa-se por SQL, ou SQL, como os ingleses habitualmente designam. SQL significa Structured Query Language, isto é, uma linguagem de pesquisa devidamente estruturada. É isso que quer dizer. Linguagem, query quer dizer pesquisa ou questão colocada, e structured quer dizer estruturada. Portanto, é uma linguagem de perguntas estruturadas. E é uma linguagem muito própria, porque é essa linguagem que vai permitir dar instruções ao nosso sistema de gestão de bases de dados para que ele perceba o que é que nós pretendemos fazer com o nosso banco de dados. Ou se queremos inserir um dado, vamos utilizar SQL para enviar essa informação para o banco de dados. Ou se queremos eliminar, vamos também utilizar SQL para eliminar um determinado registro. É, portanto, desta forma que nós comunicamos com um banco de dados, utilizando o SQL, o Structured Query Language, e depois vamos ver também na prática como é que, com o C#, nós muito facilmente podemos utilizar esta linguagem para comunicar com os nossos dados. E, finalmente, reservei aqui um pequeno diapositivo com alguns exemplos daqueles que são considerados, eventualmente, os principais sistemas de gestão de bases de dados ou de bancos de dados mais famosos. Claro que eu poderia ter aqui vários diapositivos com dezenas de diferentes sistemas. Se procurarem na internet exemplos de sistemas de gestão de bases de dados, vão encontrar literalmente dezenas. Há um conceito fundamental relacionado com os diferentes sistemas de gestão de bases de dados. Um ou dois ou três conceitos, basicamente. Em primeiro lugar, existem sistemas de gestão de bases de dados, SGBDs, que são proprietários, isto é, eles são criados por uma empresa e, portanto, a sua utilização tem um preço, isto é, não são gratuitos. Existem, por sua via, outros sistemas de gestão de bases de dados que são completamente gratuitos e que nós podemos utilizar até para fins comerciais, se quisermos criar uma aplicação para podermos comercializar. No caso destes sistemas de gestão de bases de dados que eu ali coloquei, eu coloquei ali SGBDs mais famosos, mas obviamente que estamos a falar ali essencialmente dos primeiros 4 ou 5 que ali estão. Depois coloquei no fundo dois, principalmente aqueles dois, SQLite e SQL Server CE, e eu já vou explicar porquê. Em primeiro lugar temos ali o Microsoft SQL Server. Com certeza já terão encontrado muitas referências na internet ao SQL Server. E o que o SQL Server é, genericamente, é o produto mais famoso da Microsoft no que diz respeito aos sistemas de gestão de bases de dados. É um sistema de gestão de bases de dados extremamente potente, que funciona quer em ambiente de
intranet, isto é, em ambiente local, dentro de uma rede local, ou até propriamente dentro de um único computador, como iremos também ter a ocasião de ver, mas é um sistema que também pode ser utilizado em serviços web, isto é, em páginas de internet, nomeadamente criadas através da linguagem ASP.NET ou ASP.NET. E, portanto, o Microsoft SQL Server é, de facto, um sistema de gestão de bases de dados extremamente potente. Depois temos ali o Oracle Database, muito usado também por muitas empresas. É um sistema extremamente robusto, muito fechado. Ambos são proprietários, isto é, Microsoft SQL Server é da Microsoft, o Oracle Database é da Oracle. Temos depois o IBM DB2, também é da IBM, é de uma empresa específica. O SAP Sybase ASE, também de uma empresa. Depois começamos a entrar num campo de outro tipo de bancos de dados. PostgreSQL e, fundamentalmente, MySQL. MySQL é extremamente conhecido por ser uma das principais, ou um dos principais sistemas de gestão de bases de dados utilizados nas páginas web. Muito vulgarmente é utilizado, por exemplo, em conjugação com uma linguagem das mais utilizadas, que é o PHP, e o MySQL é usado então pelo PHP para ter acesso ou para comunicar com bases de dados, essencialmente para internet. Depois temos ali duas referências que eu inseri e vamos já terminar este vídeo. O SQLite, eu durante alguns tempos desenvolvia pequenas aplicações utilizando SQLite. SQLite é de facto um sistema de gestão de bases de dados extremamente simples, extremamente básico, composto fundamentalmente por uma classe, ou melhor, peço desculpa, uma biblioteca de classes, uma DLL, ok? Que nós podemos colocar na raiz da nossa própria aplicação e a partir daí temos um sistema de gestão de bases de dados. Portanto, a tal aplicação que, paralelamente à nossa, vai servir para gerir toda a informação. Deixei de utilizar o SQLite porque ele continha bastantes limitações e, por conseguinte, havia determinado tipo de funcionalidades nas aplicações que eu estava a escrever que não conseguia aproveitar ou não conseguia retirar do SQLite. E para criar aplicações básicas, muito simples, mas ainda assim com acesso a milhares de registros, eu descobri a utilização do SQL Server CE. CE significa Compact Edition. É uma versão mais compacta do SQL Server, mas que tem como principal função não as comunicações através da internet, embora ele permita um conjunto de ligações em simultâneo que pode chegar às 250, sensivelmente 250 ligações em simultâneo, mas o SQL Server CE é extremamente simples de utilizar como sistema de gestão de bases de dados e permite, de facto, conseguirmos criar uma aplicação local com a robustez suficiente para guardar milhares de registros e geri-los de uma forma extremamente rápida. Eu introduzi aqui no topo o Microsoft SQL Server e no fundo o SQL Server CE porque vão ser essencialmente estes dois sistemas que eu vou utilizar para demonstrar o que é utilizar um banco de dados nas nossas aplicações. Numa fase inicial, eu vou introduzir a utilização do SQL Server Compact Edition. Pela sua simplicidade, vamos ver como rapidamente nós conseguimos construir uma aplicação com acesso a bancos de dados. E vão ver que é, de facto, relativamente simples trabalhar com este tipo de sistema de gestão de bases de dados. E ele é muito fácil de transportar do nosso computador para o computador do cliente, porque uma das preocupações que nós devemos ter enquanto programadores é pensar sempre no cliente. E se nós vamos criar uma aplicação que depois vai exigir por parte do cliente conhecimentos muito aprofundados para instalar um sistema de gestão de bases de dados no seu próprio computador, vamos, de certa forma, estar a matar um pouco a nossa aplicação. Porque, reparem, um cliente, de uma forma genérica, o que ele pretende, um cliente individual, o que ele pretende é instalar uma aplicação no seu computador e, a partir do momento em que ela está instalada, poder de imediato começar a utilizá-la. O SQL Server CE permite exatamente isso. No caso do Microsoft SQL Server, estamos a falar já de um
sistema de gestão de bases de dados muito mais avançado, que exige de facto uma intervenção local na estrutura onde as nossas aplicações vão ser utilizadas, porque é necessário instalar um servidor com este tipo de sistema de gestão de bases de dados. E, portanto, nós também iremos ter a ocasião de verificar como é que isso se faz no nosso computador local, mas vou explicar, de certa forma, como aceder a bancos de dados, como utilizar SQL, a linguagem Structured Query Language, através de exemplos utilizando o SQL Server Compact Edition.